Para a gente entender um pouco mais sobre esse processo e quais devem ser os próximos passos da Operação Lava Jato, a gente vem falando tanto disso, né? Nosso convidado é o juiz Anderson Furlan, ele é o presidente da Associação Paranaense dos Juízes Federais. Presidente, muito obrigada pela presença aqui cedinho com a gente no Bom Dia Paraná. A gente nos bastidores até brinca que dois assuntos que a gente cobre em exaustão são arrombos em caixas eletrônicos, que a gente espera uma medida que realmente mude a situação, e Operação Lava Jato, porque a gente realmente acha importante, é uma mudança histórica até no posicionamento do país em relação à corrupção. Mas por quanto tempo a gente ainda deve ouvir falar de Operação Lava Jato? Deve ter como ter uma estimativa? Tecnicamente, os processos estão apenas começando, né? Eram várias investigações, vários inquéritos, foram propostas 6 ações e depois mais 10, e algumas dessas ainda foram desmembradas. Alguns processos já foram sentenciados, mas estão em grau de recurso, e vários outros ainda estão na fase de oitiva, de colheita de provas, vão demorar algum tempo para ser julgado. Portanto, imagino que pelos próximos 1, 2 ou 3 anos ainda iremos ouvir falar muito da Operação Lava Jato. Ok, a gente já teve a prisão de alguns empreiteiros, já chegamos neles, mas em vários depoimentos foram citados vários políticos. Já se tem uma perspectiva de quando essa operação deve chegar finalmente neles? A primeira fase da operação, que a gente pode chamar assim, ela estava destinada a descobrir como saiu o dinheiro e de onde saiu o dinheiro, quais foram as empresas que foram, entre aspas, saqueadas para que esse dinheiro servisse a algum propósito. Essa segunda fase vai buscar agora procurar para quem foi esse dinheiro e como ele foi utilizado. Você acabou de falar dos políticos. Pelo que a gente já percebeu na imprensa e as notícias que chegou até nós, é que o Ministério Público formou uma força-tarefa muito grande de procuradores para investigar essas pessoas com foro privilegiado. Quem são? Pessoas que respondem perante o Supremo Tribunal Federal, como os parlamentares federais. Há notícias também de que em fevereiro ele vai pedir abertura de inquérito, eventualmente até medidas mais graves contra todos esses investigados. Ok, e quando esses investigados devem, enfim, começar a cumprir uma pena, a gente já tem essa previsão, não? Não há como se estimar isso agora. O Supremo é um órgão colegiado e, portanto, nos órgãos colegiados toda a colheita de prova é muito mais difícil. O que irá acontecer? A partir desses inquéritos, o ministro relator auxiliará na condução da colheita de provas, eles serão ouvidos, eles poderão apresentar as testemunhas de defesa, o Ministério Público vai apresentar as testemunhas de acusação, haverá um confronto de provas e um julgamento, que é feito pelo colegiado. A partir desse julgamento, poderá ou não caber algum recurso para o Pleno do Supremo Tribunal Federal, para aí sim, após esgotados todos os recursos, aquelas pessoas que efetivamente forem culpadas serem responsabilizadas. Isso significa cumprimento de pena, eventualmente, numa prisão. Agora, isso é histórico para o Brasil, né? A primeira vez que a gente vê um caso de corrupção sendo levado tão a fundo assim. Que legado fica da Operação Lava Jato para a nação brasileira? Assim como foi naquele escândalo do Mensalão e agora da Lava Jato, esperamos todos os brasileiros que esse legado seja duradouro e seja assim, uma linha divisora no combate à corrupção. Nós já percebemos que a própria Petrobras instituiu uma secretaria interna, uma diretoria para investigar os seus casos de corrupção. A gente percebe uma movimentação dos meios sociais, das mídias, dos jovens, buscando entender mais sobre isso e sempre se posicionando contrariamente, mas precisamos avançar. E avançar significa que sejam produzidas novas leis que possam garantir a efetividade da investigação criminal, a aplicação da lei penal. O juiz Sérgio Moro, por exemplo... a gente tem caminhado para isso, né? Sim. O juiz Sérgio Moro, por exemplo, ele tem uma proposta de lei que foi feita por vários juízes criminais do Brasil, e nós esperamos que os parlamentares encampem esse projeto, porque se aprovado for, o Brasil vai ganhar muito institucionalmente. E também que seja aumentado o controle social sobre as contas públicas. Pois é, que os brasileiros fiquem de olho nos parlamentares que vão aderir a esse projeto de lei, né? Porque ninguém chega lá por acaso, todo mundo é escolhido de alguma maneira, né? Eles são nossos representantes. Exatamente. E a sociedade precisa que esses projetos sejam votados e o Brasil avance no combate à corrupção. Que tanto atrasa o crescimento do país, né? Como você disse agora há pouco, né? Vocês falam muito sobre os caixas eletrônicos arrombados e sobre a Operação Lava Jato.
no fundo, são a mesma coisa. São bandidos que se apropriam de dinheiro dos outros. E no caso da Petrobras, é o dinheiro do povo brasileiro. Portanto, tem que ter leis melhores para que isso não mais aconteça. Agora a gente fala em 10 bilhões de dinheiro de movimentação. Já tem uma estimativa de quanto deve ser esse rombo aí ao meu bolso, ao bolso de quem está assistindo a gente, ao seu bolso? A gente já consegue ter a dimensão desse roubo? É muito difícil. E é difícil porque o que nós temos até agora é o que nos acordos de delação premiada as pessoas estão devolvendo dinheiro para o poder público, o dinheiro que foi desviado. Só que veja, os contratos superfaturados, eles envolvem uma série de fatores. Então, se uma peça custava 10, ela foi vendida por 20. Só que são milhões de peças, milhões de produtos, milhões de serviços. Não há como se estimar ainda quanto foi superfaturado. Só a partir desse momento, e se as empresas celebrarem um acordo de leniência, é que nós vamos ter uma ideia aproximada de qual é exatamente ou aproximadamente o valor desviado da Petrobras. E já tem como esse dinheiro, por exemplo, que está no exterior, a gente tem como se apoderar dele novamente? Tem como esse dinheiro voltar aos cofres públicos? Sim, o repatriamento desse dinheiro já está acontecendo. Nos acordos de delação premiada, vários delatores se comprometeram a trazer o dinheiro de volta e o Ministério Público enviou recentemente uma grande comissão à Suíça, a Lausanne, para que possa, junto aos bancos, ajudar na repatriação desse dinheiro ao Estado brasileiro, que somam milhões de dólares e que a conta final certamente devem passar aí dos vários bilhões de reais. Ok, obrigada, presidente, pelas informações e que a situação realmente mude, porque não é a primeira vez, por exemplo, que Alberto Youssef assina um acordo de delação premiada. Em 2004, ele teve envolvimento no caso conhecido como caso do Banestado e já tinha assinado uma delação premiada e voltou a incidir no crime.